Chega aqui. O pastor Denis Marques ele é um irmão do meu coração. Nós somos uma família, né? Aqui, e fomos para o colégio juntos, seminário, nos formamos. E ele hoje, ele é o líder aqui na Missão Nordeste para a área de Escola Sabatina, Ministério Pessoal, pequenos grupos, Escola Sabatina, que mais? Missão Global, isso, Ação Solidária Adventista e NAP também, que mais? NAP também, que é isso, hein? É o Ministério das Possibilidades, estamos brincando, gente, ó. Então eu queria que você, ele vai falar para nós agora. Esse homem tem a Bíblia. Vocês escutem, porque Deus vai falar com vocês, amém? Quem quer que Deus fale com você nessa manhã, tarde? Quando? Muito bem, então escute ele com bastante carinho daqui a pouco. É curtinho, mas é muito importante, viu? Vem de Natal para isso. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas, pastor Denis, por favor. E principalmente para Jesus sendo com ele, né? Isso. Então, pastor Denis, olha, aqui é o distrito mais vibrante da Missão Nordeste, amém? Amém! Então, está nas suas mãos a igreja do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Fernando. Uma boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês nessa tarde aqui e ver que vocês são animados, que o distrito aqui a gente escuta muito falar do distrito de Açu, que é um distrito animado, tem muitos jovens, mas eu não sabia que era tão animado desse jeito. E louvado seja Deus por isso, porque vocês têm cumprido o objetivo da Igreja de Deus aqui na terra, cumprindo a missão do Senhor aqui na terra. E eu estou feliz porque essa tarde aqui eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Agora eu quero que você olhe para quem está do seu lado aí e diga assim: ei, olha aí, faça silêncio que agora vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Como o pastor Fernando falou, esse é um momento muito especial, que é o momento de abrirmos a palavra do Senhor. É o momento de ouvir a voz de Deus. Toda a programação aqui é bonita, é maravilhosa, mas se ela não tiver, se Deus não estiver aqui, se ela não estiver conectada com Jesus, de nada vai servir para a nossa vida espiritual. Então eu gostaria que você focasse na palavra de Deus. Aliás, você trouxe a sua espada, a palavra de Deus? Quem trouxe aí, levante a sua Bíblia agora para me ver. Quem trouxe? Eu quero que você fique com ela levantada, que eu quero tirar foto para levar e dizer assim: olha, o povo lá de Açu estuda a palavra de Deus, viu? Levante aí sua Bíblia com alegria. Quem não tem aí, peça emprestado ao seu amigo. Olha só, vamos lá? Levante aí então. Diga assim: eu leio a Bíblia. Você acha que vai sair aqui a voz? Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu quero estudar aqui essa tarde uma promessa que Deus fez para nós, maravilhosa. Mas eu quero também refletir sobre o problema de não nos focarmos, de não compreendermos bem as promessas de Deus e assim a gente poder por algum momento em nossa vida se desanimar. Lucas capítulo 24. Deus vai falar conosco nesse momento através da sua santa palavra. E o meu pensamento agora e a minha oração é para que você seja preenchido pelo poder do Espírito Santo, para que você compreenda qual é a promessa de Deus para a sua vida. E ao compreender a promessa do Senhor, você saia daqui cheio do Espírito Santo. Todos já encontraram Lucas capítulo 25? Sim. Lucas 25, já encontrou? Tem certeza? Lucas só vai até o capítulo 24, né? Quem encontrou o 25 fez o
encontrou 24, que é o único, aí sim, estava aberto. Quero convidar você com a sua palavra aberta, a Escritura Sagrada, fechar os seus olhos, para a gente falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno que está no céu. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento com a tua igreja, com os teus filhos, Senhor, os candidatos eleitos ao reino dos céus. Obrigado porque aqui, Senhor Deus, nós temos a oportunidade de abrir a tua palavra. E ao abrir a tua palavra, Senhor, nós rogamos que o teu Santo Espírito se aposte de cada um de nós, de uma forma especial, que a gente saia transformado por ele, Senhor. Que nesse momento a pessoa do Senhor Jesus Cristo seja exaltada para a honra e para a glória do Deus Santo. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui essa tarde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar primeiro aqui por um contexto interessante. Deus tem várias promessas para cada um de nós. Aliás, a promessa de Deus ela é constante nas Escrituras Sagradas. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 15, você encontra a primeira promessa de Deus para Adão e Eva. O que é chamado, que os estudiosos chamam do proto-evangelho, ou do primeiro evangelho, quando em Gênesis 3,15, a declaração é assim, que a serpente picaria o calcanhar da semente. Quem lembra disso? Você lembra disso? Lembra não? E o que é que aconteceria com a serpente? Teria sua cabeça esmagada. Por quê? Pelo descendente. Aquele que seria picado, ele esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Muito bem. Agora, quem é a semente? Quem é a descendência que esmagaria a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Jesus era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Um pouquinho mais à frente nós encontramos a promessa de Deus ali para um homem chamado Noé. Deus resolveu exterminar todo mundo, porque os homens se tornaram maus, violentos, sanguinários, prostituídos. Deus agora resolve terminar esse mundo aqui com um dilúvio. E Ele dá a promessa de salvação para as pessoas que querem ser salvas. Qual era a promessa de salvação para aquelas pessoas que queriam ser salvas? Era não entrar aonde? Na arca de Noé. Noé havia construído. E agora quem foi que entrou dentro da arca? Quem lembra? O Noé e sua família. As pessoas que queriam ser salvas, somente Noé e sua família entraram dentro da arca. Depois disso, Deus agora chama um homem com o nome Abrão. Vocês lembram de Abrão, né? E depois tornou-se Abraão. Deus faz um chamado a ele e diz assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Então isso é um chamado de Deus. Em seguida, ele dá uma promessa. Qual é a promessa que Deus dá para ele, para Abraão? Deus diz assim: de você sairá uma grande... Vocês lembram disso, né? Qual é a promessa de Deus então para Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação. Mas em determinado momento que ele sai peregrinando ali, ele passa por uma região chamada Negev, que é um deserto. E nesse deserto a Bíblia diz que houve uma grande fome. E com aquela grande fome que atingiu Abraão também, a Bíblia diz que ele saiu de onde ele estava caminhando, ou de onde Deus mandou que ele caminhasse, e ele voltou e foi para onde? Para o Egito. O Egito é símbolo naquela época de prostituição, é símbolo daquela época de orgias, de bebedeiras. Era o caminho que Deus não queria para ele. Agora, o que me chama a atenção é que ele voltou para lá, a Bíblia diz, com medo de quê? De morrer. Mas Deus tinha dado uma promessa para ele. Qual era a promessa? Que ele seria pai de uma grande... E como é que agora ele estava com medo de morrer? Capítulo 11 de Hebreus diz que Abraão foi o pai da fé.
Só que se não bastasse isso, quando ele vai entrando no Egito, ele olha para a esposa dele e diz assim: olha, diga que você é minha irmã. Porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão tomar você para eles e vão fazer o que comigo? Matar. Mais uma vez, Abraão estava com medo de morrer, mas Deus tinha dado uma promessa para ele. A promessa é que ele seria pai de uma grande nação. Como é que um homem recebe a promessa de Deus de ser pai de uma grande nação e em determinado momento da sua vida, agora tem medo de morrer? Aí você pode olhar assim: isso é um absurdo. Jamais poderia acontecer isso comigo. Se Deus me deu uma promessa, eu me agarro e confio nessa promessa, eu creio nessa promessa. Amém? Quantos creem na promessa de Deus aí? Em determinado momento na Bíblia, nesse contexto agora de Lucas capítulo 24, nós encontramos aqui dois discípulos. A Bíblia só relata o nome de um chamado Cleopas. Mas eram dois discípulos que andou com Jesus os 3 anos e meio. Que ouviu Jesus pregando o Evangelho, viu Jesus curando, viu Jesus multiplicando os pães, viu Jesus multiplicando os peixes, mas em determinado momento da sua vida, eles deixam de acreditar na promessa de Deus. E não somente eles, mas todos os discípulos de Jesus. O que eu quero refletir com você essa tarde é: será que nós deixamos de acreditar na promessa de Deus? A promessa de Deus para esses dois homens aqui era uma. A promessa que Deus deu hoje para o seu povo, inclusive para você, é outra. Qual foi a promessa de Deus para a sua vida? Você sabe? Vamos recordar ela? Aonde é que está ela na Bíblia? João 14, 1 a 3. João 14, de 1 ao 3. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, credes também. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria. Que vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Essa é a promessa de Deus para a sua vida, é que Ele vai voltar aqui essa terra para lhe levar para o céu. Jesus não vai voltar aqui nessa terra para levar você para fazer um turismo lá no céu, para você conhecer apenas as mansões celestiais que Ele preparou para você. Jesus não vai voltar aqui a essa terra para levar você para conhecer a cidade santa, onde as ruas são de ouro, as portas são de pérolas. Jesus não vai voltar aqui a essa terra para levar vocês, largar você do céu, mas a Bíblia diz que Ele vai voltar aqui nessa terra para levar você para junto dele. Amém. Amém? Amém. Você quer ir com Jesus para o céu? Há um desejo do seu coração de ir com Jesus para o céu? Sim. Se nós queremos ir com Jesus para o céu, nós não podemos cair na cilada que esses dois discípulos caíram. Agora sim, eu quero convidar a você a começar a ler comigo a partir do versículo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: e iam o quê? E iam o quê? Conversando a respeito de quê? A respeito de todas as sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, quem apareceu? Quem foi que apareceu? O próprio Jesus apareceu para eles, se aproximou
e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam o quê? Entristecidos. O contexto aqui é o seguinte: Jesus havia morrido na cruz na sexta-feira, havia sido sepultado na cruz na sexta-feira. No sábado pela manhã ele estava sepultado. Passou-se o dia de sábado inteiro. Nas primeiras horas da manhã, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Jesus já não estava mais no túmulo. Amém? Por isso? Amém. Jesus havia ressuscitado. Só que as mulheres que haviam ido até o túmulo, ao chegar lá, encontraram o túmulo vazio, mas não viram Jesus. E elas voltaram até onde os discípulos estavam. Porque no momento da morte de Cristo, após a morte de Cristo, no sepultamento e após a sua ressurreição, aonde estavam os discípulos? O que eu quero analisar com vocês é que Deus deu uma promessa para cada um de nós e que nós precisamos seguir, acreditar e crer na promessa de Deus. A promessa de Deus havia também, através de Jesus, dado para os discípulos. Qual foi a promessa que Jesus deu para os discípulos? Mateus 28, capítulo 19, versículo 19 e 20. Primeiro ele dá uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e eis que estou e convosco, ensinando a guardar todas estas coisas que vos agora tenho a promessa de Deus ordenado. para a vida deles. E eis que estou convosco Até quando? todos os dias, Todos os dias, até a consumação do até a século. consumação do século. A Amém. promessa de Jesus para os discípulos é que ele mesmo estaria com os discípulos no momento que os discípulos estivessem pregando o Evangelho. Só que quando Jesus morreu, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi o quê? Se trancar, se esconder. Com medo de quê? Perseguição Com medo da perseguição e depois o quê? da morte. Morrer. O mesmo medo que Abraão tinha lá nas primeiras páginas da Bíblia, os discípulos agora passam por ele. Ei, deixa eu lhe perguntar uma coisa: Cristo deu uma promessa para nós que ele vai voltar aqui nessa terra. A pergunta é: você está se escondendo ou você está acreditando, crendo na promessa de Deus para a sua vida? Porque se você está crendo, a ordem para nós que somos discípulos é ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus morreu, os discípulos estavam escondidos, com medo de ser mortos pelos romanos. Eles não creram também na promessa de Deus. A promessa de Deus para eles é que viria um Messias, e que esse Messias libertaria o povo judeu do domínio romano. Que eles acreditavam. Não é isso que Deus estava dizendo. Deus disse assim: olha, o Messias vai libertar o povo de Israel, mas a libertação será uma libertação espiritual. A libertação será uma libertação do pecado e não de um reino físico. Os discípulos imaginavam que Jesus iria libertar Israel, os judeus, do domínio físico romano que subjugava a nação. Só que a promessa de Deus é que eles seriam libertados espiritualmente através do reino de Deus, que seria implantado no coração daquelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Cristo cumpriu a sua promessa. Amém. Amém? Amém. Cristo libertou não somente os israelitas, mas libertou todos aqueles que o aceitam como Salvador. Cristo nos libertou do pecado, implantando o reino dos céus em nosso coração. Amém. E a implantação do reino dos céus hoje é o que é chamado de reino da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, e por causa da vinda de Cristo, que era essa promessa aqui, que eles não creram, que eles não souberam compreender a promessa de Deus, eles agora estavam desesperados. Agora imagine comigo, esses dois discípulos aqui haviam estado com os outros discípulos. Se você for ler os textos, nós não vamos ler por causa do tempo, você vai perceber que ele vai dizer assim: olha, eu vi, as mulheres estiveram lá, disse
foi do túmulo, que não havia ninguém, mas nós também não vimos que ele ressuscitou. Ou seja, não havia ninguém no túmulo, mas eu não creio que Jesus ressuscitou. E sabe o que aconteceu? Jesus chegou até eles ali e eles não reconheceram Jesus. O problema de não crer na promessa de Deus é que Jesus pode chegar até você e você não crê que a obra que está sendo realizada é uma obra de Cristo na sua vida. O problema de você não acreditar na promessa de Deus é que você pode passar despercebido dos milagres que Deus realiza em sua vida. Aí você olha para mim e diz assim: mas pastor, nos últimos meses eu não lembro nem do milagre que Deus realizou na minha vida. Então tá cego. Eu quero dizer para você o seguinte: Então tá cego. e só o fato de você Essa criança estar, aqui atrás de mim está dizendo: todo dia ele faz milagre na minha vida. só o fato de você estar hoje à tarde Todo aqui, dia. vivo, já é um grande milagre para você. Amém. Só o fato de você acordar todos os dias já é um grande milagre em sua vida. Deus permite que você abra os olhos todas as manhãs. Deus age em nossa vida, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Deus age em nossa vida trazendo providência. Mas os discípulos não creram na promessa espiritual de Deus. Eles estavam trazendo essa promessa para uma promessa física, material. Aí Jesus chega agora, caminha com eles ali, eles estavam saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz que são cerca de 60 estados, que são 12 quilômetros. Jesus aparece agora e começa a conversar com aqueles homens. E a primeira pergunta que Jesus faz é: por que vocês estão preocupados? O que é isso que lhe preocupa? Qual é a preocupação que ocupa a sua mente? Sabe, essa pergunta ela pode ser trazida para o nosso contexto hoje, e eu posso trazer e perguntar para você: o que é que está ocupando a sua mente hoje? O que é que está lhe preocupando? Por que é que você está ansioso? Por que é que você está ansiosa? Será que é por falta de um emprego na sua vida? Será porque tem alguém doente na sua vida e você está ansioso, você está preocupado? Será que você precisa de um emprego melhor? Será que você está estudando e tem o seu foco em se formar e ser alguém? Nada disso é pecado e é ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: essas não devem ser as nossas preocupações. As nossas preocupações, elas se resumem em uma só. Porque nós vamos viver aqui na terra, quem sabe 70, 80, 90, 100, 120 anos. E depois desses anos, o que será de nós? A nossa preocupação aqui na terra, ela deve resumir em uma só preocupação, que é o preparo para a vinda do Senhor Jesus. Amém. Não importa se Jesus vai voltar amanhã, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois. No fundo, o que vai importar é se eu e você estamos preparados para a volta de Jesus. Verdade. E deixa eu dizer uma promessa para você: Jesus vai voltar a essa terra. Amém, eu creio. Jesus vai voltar a essa terra, não tenha dúvida nenhuma. Os últimos acontecimentos continuam mostrando para nós que Jesus está próximo de voltar a essa terra. Verdade. Esses últimos dias nós vimos aí as inundações na Líbia, terremotos lá nos Marrocos, no Brasil, no Rio Grande do Sul também, um temporal, um ciclone que passou por lá e deixou milhares de pessoas desabrigadas, mataram centenas de pessoas. Não tem dúvida nenhuma que Jesus está próximo de voltar. Eu digo todo dia, eu digo todo dia. A promessa dele, que ele fez para nós, é que ele vai voltar aqui nessa terra, vai nos voltar para levar para o céu. Mas o problema é que muitas pessoas não estão acreditando mais na volta de Jesus. As pessoas estão vivendo frias, apáticas, porque veja, pense comigo: se eu acreditasse na volta de Jesus realmente, o que eu estaria fazendo dentro de uma igreja? Será que eu viria somente para a igreja, sentaria, ouviria o sermão, voltava para casa? Ou será que a minha vida, não só na igreja, mas em todos os locais, seria uma vida alegre,
qual é o seu pensamento em relação a isso? Porque Jesus estava conversando com aqueles homens aqui, e quando Jesus perguntou para aqueles homens quais eram os acontecimentos, a Bíblia diz que aqueles homens pararam entristecidos. Por que eles pararam entristecidos? Porque eles estavam profundamente desanimados. As esperanças daqueles homens haviam terminado, porque o ungido, o Messias, que veio para salvar Israel, morreu. E morreu de uma morte pior daquelas que podia existir naquela época, que era a morte de cruz. Ele foi humilhado na cruz. Para aquelas pessoas havia acabado todas as esperanças. E para você? Será que você tem realmente a esperança de que Cristo vai voltar a essa terra? Será que você crê realmente na volta de Jesus? Eu quero ler aqui com vocês o capítulo, versículo 21. A palavra diz assim, ora, nós esperávamos que fosse quem? Ele. Que fosse quem? Ele. Ele. Quem havia de quê? Redimir Israel. Redimir Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles homens esperavam que fosse ele quem? Jesus, que fosse redimir Israel. Uma coisa é o que nós esperamos, outra coisa é o que Deus realiza em nossas vidas. Aqueles homens queriam que Jesus libertasse Israel do domínio romano físico. Deus mandou que Jesus viesse para libertar o povo espiritualmente e conceder salvação e vida eterna a todas aquelas pessoas, inclusive a cada um de nós. Amém. Qual é o seu pensamento? O que é que você espera? Quando você se torna cristão, quando você se batiza, o que é que você espera? Qual é a sua esperança em relação ao que a Bíblia ensina para nós? Sabe, eu tenho ouvido de muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não estou indo mais para a igreja, eu deixei de ir para a igreja, porque desde quando eu sou pequeno as pessoas dizem que Jesus vai voltar e até hoje Jesus não voltou. Aliás, essa promessa foi feita há cerca de 3.000 anos atrás. E Jesus ainda não voltou. E as pessoas, elas ficam desanimadas, entristecidas, e muitas têm deixado as fileiras do exército de Deus aqui na terra. Mas nós cremos que assim como Jesus nasceu a primeira vez aqui na terra, e a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, a vinda dele aqui na terra também será na plenitude dos tempos. Amém. A promessa de Deus não falha. Deus cumpriu suas promessas no passado, Deus está cumprindo suas promessas no presente, e Deus vai cumprir suas promessas no futuro. Amém, eu creio. Quando Cristo veio aqui a essa terra pela primeira vez, Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou de tudo para descer aqui na terra e nascer semelhante a homens. Você já pensou de que Cristo se esvaziou? Você já pensou o que Cristo teve que deixar para vir nascer como ser humano? Cristo se esvaziou. Cristo deixou toda a sua glória no céu. Cristo deixou toda a adoração dos anjos celestiais, as hostes ali, várias classes de anjos, querubins, serafins. Cristo deixou no céu toda essa adoração para poder nascer aqui na terra. E hoje, Cristo chama a cada um de nós. Preste atenção, desbravadores. Essa fala é para você. Cristo chama a cada um de nós a se esvaziarmos para poder subir para o céu.
Ele se esvaziou para descer na terra. Nós precisamos se esvaziar para subir para o céu e morar com Ele por toda a eternidade. Amém. Cristo deixou todas as coisas boas, se esvaziou de tudo que era bom. Ele agora pede que a gente deixe as coisas desbravadores e todas aquelas coisas que são ruins para a nossa vida, para podermos subir para o céu. Quando ele se esvaziou das melhores coisas, a adoração, a glória do céu. Imagine ele sentado ali no trono celestial, a sua soberania sobre todas as nações. Foi isso que ele esvaziou. Mas ele agora se pede para a gente se esvaziar do pecado que está implantado nesse mundo. Enquanto ele se esvaziou de tudo que era bom para nascer como homem aqui na terra, ele está pedindo para nós se esvaziarmos de tudo que é ruim para podermos subir e morar com Ele por toda a eternidade. Amém. A pergunta é: nós estamos dispostos? Nós queremos se esvaziar das coisas materiais aqui da terra? Nós queremos se esvaziar das coisas que nos prejudicam ou que prejudicam o nosso relacionamento para com Deus? Nós queremos ter um encontro constante todos os dias, estudando a palavra de Deus e nos fortalecendo espiritualmente para podermos caminhar rumo às mansões celestiais? Sim. Cristo vai voltar aqui a essa terra. Amém. A promessa de Deus é que Ele vai voltar aqui a essa terra, porque Ele quer me levar para o céu. Amém. Ele quer levar para você para o céu, mas Ele não quer lhe levar sozinho. Ele quer salvar você e sua família. E como eu disse, não é para você vencer o céu, é para você estar perto dele por toda a eternidade. Amém. A volta de Cristo vai ser o maior evento da história, o qual a Bíblia já relatou, o qual os seres humanos já viram. E eu quero dizer uma coisa aqui essa tarde, e isto está perto de acontecer. Amém. A volta de Cristo está perto de acontecer. Ele está voltando aqui a essa terra, e o desejo dele é nos levar para o céu. Todas as coisas que ele fez aqui na terra foi em prol de mim, em prol de você, em prol de sua família, inclusive a morte dele na cruz, os cravos cravados em suas mãos, os cravos cravados em seus pés. O sangue derramado na cruz do Calvário. Você já imaginou o sofrimento dele por você? Os chicotes romanos daquela época eram feitos de tiras de couro. Na ponta desses chicotes existiam as bolinhas de ferro. Em outras pontas existiam pedaços de osso, porque aonde aquilo batia e puxava, arrancava parte das carnes da pessoa que estava ali sendo chicoteada. Jesus Cristo foi levado para ser chicoteado. Acusei. Jesus Cristo foi levado para ser chicoteado. Em determinado momento ele saiu carregando a cruz até um lugar onde ele iria ser crucificado. A Bíblia diz que ele não teve mais forças em carregar aquela cruz sobre os seus ombros e caiu, e um homem chamado Simão Sirineu o ajudou até chegar o momento, o lugar onde ele iria ser crucificado. E ele foi colocado no chão, os braços se abriram e ali foram cravados pregos até de 18 centímetros em suas mãos e seus pés. Ao contrário do que a gente vê no crucifixo, que tem aquela madeirinha segurando os pés embaixo, naquela época não existia, os pés eram seguros somente pelos pregos. O corpo da pessoa ficava segurado apenas pelos pregos ali das mãos e dos pés. Toda a força era exercida ali naqueles pregos. Eu fico imaginando a dor que ele sentiu, que ele passou. O
sangue escorrendo em suas mãos, no seu rosto. E ele foi levantado na cruz. E ele disse assim: olha, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todas aquelas pessoas para mim. O fato dele ser crucificado, da cruz ser levantada, não é ruim para nós, pelo contrário, para nós é um motivo de alegria, porque houve salvação e continua havendo salvação para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Através daquela cruz que foi levantada no momento da sua crucifixão. Sabe, queridos, tudo isso aconteceu para que você tivesse a oportunidade de ser salvo. Tudo isso aconteceu porque Deus ama você de uma forma tão extraordinária que Ele resolveu entregar o seu Filho para morrer em uma cruz e trazer salvação para a sua vida. Glória a Deus. E louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ter um batismo daqui a pouquinho. Nós vamos ter um momento, o maior momento que o ser humano pode participar aqui na terra, que é de uma festa batismal. A Bíblia diz que no céu há festa quando uma pessoa se arrepende e toma decisão ao lado de Cristo. Os anjos rejubilam no céu, se alegram no céu, pelo fato de uma pessoa entregar a vida a Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos agora ouvir um louvor especial. E ao ouvir esse louvor especial, eu gostaria de fazer um convite a você. Você que ainda não é batizado, você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, ainda há salvação para a sua vida. Cristo prometeu voltar essa terra para me levar para o céu. Amém? Amém. O objetivo de Jesus, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas essa fila aqui é dos que vão se batizar? Eu